Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi à tarde, amanhã, o segundo dia. Vocês estão vendo aí um trecho do capítulo 33 de Salmos, a partir do versículo 6, que nos diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. A palavra sopro você pode trocar por fôlego, que é só uma questão de tradução, tá bem? Continuando no versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como no montão, e põe em tesouros os abismos. Abismos na Bíblia significa profundidade das águas. Também por uma questão de tradução. Continuando no versículo 8. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Você pode trocar também o apareceu por tudo foi criado. Em suma, isso significa o seguinte: voltando aqui no versículo 6, nos diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. A expressão pela palavra não é pela palavra escrita, mas pela palavra falada, verbalizada, proferida. Ou seja, por aquilo que se falou, Deus criou céus e terra e tudo o que neles há, pelo poder daquilo que ele verbaliza, daquilo que ele profere. Então, o que eu quero trazer aqui é a glória do poder da palavra de Deus proferida, que aquilo que ele profere se realiza. Então, nossa questão é: como será a voz de Deus? Observe aqui no Salmo 29, a partir do versículo 3 e 4, nos diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Esse trecho nos remete à criação, no momento em que Deus profere a sua palavra e tudo se cria. Aí está esboçado o poder da glória de Deus, que aqui no caso é tratado como trovão, voz de trovão. Vamos continuar. Nós estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, aonde Deus leva o povo às suas 10 leis por intermédio de Moisés. Aqui vai acontecer uma coisa incrível acerca da própria voz de Deus. O próprio povo fala com Deus e o povo não suporta ouvir a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui no versículo 1 nos diz o seguinte: então falou Deus estas palavras dizendo, e a partir daqui do versículo 1, Deus vai discorrendo acerca dos 10 mandamentos. Já que no versículo 18 ocorre um fenômeno incrível. Diz aqui, versículo 18, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco para que não morramos. Vocês viram? O homem não suporta ouvir
voz de Deus tem toda a sua glória. O que é glória? Glória é extensão, volume, peso. O homem não suporta a glória de Deus, da sua palavra em toda a sua extensão. Porque ele mesmo diz: homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum terá contato direto com Deus e suportará. O homem não suporta a glória de Deus pela sua palavra. Ela é insuportável. E isso o texto deixa claro. Logo, a voz de Deus é um som tão impressionante, acompanhado de zunido, de buzinas e raios e trovões, e o homem não suporta. Nada subsiste à voz de Deus. Pois bem, nós chegamos até aqui para que nós pudéssemos tratar da glória da voz de Deus e as muitas águas, tratar das características das águas, para que Deus pudesse trabalhar com elas. É um assunto interessante. A primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui é do comportamento das muitas águas em relação à voz de Deus. Você sabia que as águas, dependendo do volume, da frequência sonora, ou alta ou muito baixa, eu posso tanto contrair ou dilatar as águas, e que por esse princípio, já que a onda sonora viaja 4 vezes mais rápido dentro das águas do que na atmosfera, eu posso trazer aí os princípios pela qual Deus criou céus e terra separando águas de águas. Vou deixar um link na descrição de um vídeo que prova que pelos efeitos sonoros eu posso comprimir ou dilatar as águas. Esse é o princípio da criação. Agora veja esse texto que consta em Provérbios, capítulo 8, no versículo 29. Diz aqui: quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Aqui fala claramente para que as águas não violassem a sua ordem. Pelo volume, extensão da frequência da voz de Deus, as águas o obedecem, são comprimidas e se separam, e permanecem separadas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, por um limite que elas não ultrapassam por causa do mando e da ordem de Deus, uma lei para que elas não violam. As águas obedecem à voz de Deus e se mantêm onde Ele determinou, por um motivo que agora a ciência descobriu. A água tem memória. E você tem que respeitar também isso, quando um sacerdote, um pastor, está orando em cima de um copo d'água, isso hoje, biofisicamente, eu mostro para você que tem função. Doutor Lair, eu sei que o senhor esteve com esse cientista aí em São Paulo. Quem foi Masaru Emoto? Masaru Emoto foi um cientista japonês. Ele fotografava água na microscopia de campo escuro. Então ele pegava uma água de uma fonte, congelava ela abaixo de menos 10 graus centígrados e levava ela para uma câmera fotográfica, câmera escura, microscopia de campo escuro, ele fotografava. Então ele pegava a estrutura daquela água. Aí ele punha essa água, por exemplo, para escutar rock and roll, heavy metal, por meia hora. Aí ele levava ela de volta e fotografava e mostrava que havia uma desestruturação. Ele colocava para escutar uma música clássica, ou Beethoven, ou Mozart, o que for, e ela reestruturava. Então ele mostrava que a água tem uma inteligência, tem uma memória, chama nemática essa propriedade da água. Ela tem essa propriedade de segurar uma memória. E o professor Emoto mostrou isso, ele tem um livro só sobre isso, mas você tem a nemática, você tem um cluster, você tem a memória. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.